Shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Glória a Jesus, que tempo extraordinário, oração tremenda essa madrugada, amém? Glória a Deus, é todo dia. Ontem me perguntaram, mas qual que é os dias que vocês oram? Todo dia, todos os dias. A gente faz o devocional todo dia, para você que não sabe. Antes o nosso devocional era 4h21, agora nós adiantamos 11 minutinhos. Então, nossa oração da madrugada, ela começa, a gente envia o link 2h45, tá? Toda madrugada. 2h50 nós começamos, tá? A oração. A oração, ela dura 1 hora de oração. Aí nós terminamos a oração, fazemos ali um tempinho, né? Nós, de comunhão, e aí tem o louvor. Aí, depois do louvor, né? Já dá o tempo, a gente vem aqui fazer já esse tempo precioso de devocional, amém? Nós estamos lendo Atos todo dia. A gente agora deu uma desacelerada na leitura. Ano passado a gente fez 2 vezes a leitura da Bíblia, 2 vezes mais, né? O Novo Testamento. E esse começo de ano nós estamos fazendo um capítulo por dia de forma mais esmiuçadinha, mais, né? De forma mais, como que eu posso dizer, mais detalhada. Amém? Glória a Deus, tá? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Fala pra mim de onde você tá falando. De que lugar você tá falando. Glória a Deus. Fala pra mim de onde você tá falando. Amém? De que cidade, que estado. Amém? Glória a Deus. Queridos, não é fácil acordar todo dia na madrugada. Então, aproveite esse tempo, amém? Que nós podemos clamar na madrugada. Aproveite esse tempo que as coisas estão boas, amém? Que você tem liberdade, tá? Caieiras, deixa eu ver aqui quem mais, ó. Caieiras, Lisboa, Portugal. 3 Pontas, São Carlos, amém? Sinop, Diemburgo, Alemanha, Otacílio Costa, Afram, Diemburgo, São Luís do Maranhão, Cidade Santa Cruz, Vila Maria, São Paulo, Nova York, Rio de Janeiro, Mirassol, Espírito Santo, Belo Horizonte, Japão. Sou de Fazenda Rio Grande, Paraná. Conheço Fazenda Rio Grande. Florianópolis, Santa Catarina. Foz do Iguaçu, Viana, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. França, Brasil Novo, Pará, Uberlândia, Recife, Fortaleza, Sinop. Minha avózinha, gente, mora em Sinop, tá? A avózinha mora em Sinop. Minha avózinha, aquela que aparece aqui na live, ela mora em Sinop, só que agora ela tá em São José do Rio Preto. Ibiá, Minas, Palmas, Tocantins, Curitiba, Rio Claro. Vocês é de todo lugar do Brasil e do mundo. Ponta Grossa, Primavera do Leste, conheço. Primavera do Leste não fica tão perto dos meus pais, né? Mas fica perto. Santa Cruz, Passo do Sobrado, Pompeia, Luana Oliveira, de Brasília. Eu sou de Rio Branco, Acre. Nossa, é longe, hein? O Rio Branco lá em cima. Tem alguém de Manaus? Ponta Grossa, Cambé, Mogi das Cruzes, São João, Lagoa da Roça, Cáceres, Cáceres, Mato Grosso, Ipiranga, São Paulo, Teresina, Piauí, Matão, São Paulo, Manaus. Gente, vocês são de Paraupebas, Pará. É lugar,
lugar nesse mundo. Glória a Jesus. Interior da Bahia, Manaus, Paragominas. Esse Paragominas é novo para mim. Embu das Artes, Balneário Camboriú. Gente, não tem agenda para ir para Recife e nem para nenhum lugar ainda. Amém? Apóstola, vem para Santa Cruz. Glória a Deus. Araras, Maceió, Guarulhos, Bela Vista. É lugar nesse mundo, hein? Glória a Deus. Vocês estão firmes. Aleluia. Fico muito feliz. Amém? Gente, vamos estar orando agora, em nome de Jesus, para nós começarmos Atos, capítulo de número 6, tá? Eu não gosto de enrolar. Amém? Fecha teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, por esse dia. Abençoa, Pai, cada vida que está aqui, Senhor Deus, debaixo desse devocional, Senhor Deus, que aqui seja o Espírito Santo falando e não eu, Senhor Deus. Então me usa, Pai, como lhe apraz. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa oração da madrugada que tivemos, que o Senhor continue nos direcionando, que o Senhor continue fazendo, Pai, aquilo que o Senhor já tem feito, Pai. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Pai, enche agora, Senhor Deus, a casa de todos os teus filhos com a tua glória, Pai. Pai, hoje, Senhor Deus, nós vamos falar, Pai, de um assunto profundo, de um assunto impactante, Pai. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor traga, Senhor Deus, uma unção de quebrantamento, de confronto, de arrependimento sobre esse ambiente, Pai. Em nome de Cristo Jesus, é isso que eu oro e declaro. Amém. Aleluia. Vamos lá. Queridos, glória a Deus. Abra comigo agora, tá? Em Atos, capítulo. Abra agora comigo, tá? Em Atos, capítulo de número 6. Antes de tudo, você já sabe que Atos foi escrito por Lucas, o evangelista, tá? Lucas, o médico, o evangelista, amigo de Paulo, companheiro de Paulo, tá? O livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas, tá? Foi escrito por Lucas, o médico, certo? E foi escrito mais ou menos 65, entre 60 e 70 anos depois de Cristo. Foi escrito, mas foi vivenciado aí com 33, 34, 35 anos depois de Cristo, certo? Mas ele só foi documentado com 60, 70 anos depois de Cristo por Lucas, né? O médico, o evangelista, tá? Que foi ali companheiro de Paulo. Então esse aí também foi, né? Que estava levando a mensagem para os gentios. Dentro do livro de Atos 6, né? Dentro do capítulo de Atos 6, a gente vai ver aí que estava acontecendo um conflito interno, ou seja, as viúvas helenistas, tá? O que estava acontecendo? Elas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Então estava havendo tipo uma corrupção ali nas questões da entrega dos alimentos para essas viúvas, tá? Então é isso que vai tratar o capítulo de número 6. E aí qual foi a solução dos apóstolos, né? A solução foi escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, que eram íntegros, tá? Para estar nessa supervisão, para estar cuidando dessa parte, tá? Para que, né? Então, eles propuseram escolher 7 homens íntegros para estar cuidando ali, tá? Com sabedoria e dando assistência para essas viúvas, tá? E aí, é escolhido esses 7 homens, e um desses 7 homens vai ser o Estevão, que futuramente, né? Ele vai ser morto, né? A gente sabe, né, que ele vai ser apedrejado, certo? Ele vai ser apedrejado ali, perseguido pelo apóstolo Paulo, né, que não era apóstolo ainda, então, por Saulo, né, depois que ele vai se tornar Paulo. Então, e aí o que se trata, né? Qual que é a mensagem principal? Que a igreja, ela continuou crescendo ali, né? Eles começaram a trazer organização ali em Atos 6, certo? Tá cortando muito, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. É que eu tô no hotel.
Então eu tô com a internet do hotel. Vê se tá melhor. Tá travando pra mim. Deve ser a internet. Deixa eu compartilhar a internet desse telefone aqui. Pera só um pouquinho, meu povo. Gente, vê se melhorou agora, tá? Vê se melhorou agora. Agora melhorou? Dá uma olhadinha, tá? Então é isso, gente, que vai se tratar. Agora acho que vai melhorar. Eu troquei de internet, voltei de novo. Eu acho que era a internet de vocês, certo? Então, o capítulo 6 de Atos vai falar das viúvas que estavam sendo negligenciadas. Agora eles vão clamar pelo Espírito Santo, vão escolher 7 homens para estar à frente. Um deles é Estevão, que futuramente vai ser ali, né, apedrejado. Então, nós vamos ler agora Atos, capítulo de número 6. Amém? 7 homens são escolhidos para servir, tá? 7 homens são escolhidos para servir. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega que queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós, os encarregados desse serviço, então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. E aqui tem uma chave poderosa. Tem coisa, queridos, que Deus te chamou para fazer. E aí, às vezes, você está sobrecarregado com ofícios que não é para você fazer, por mais que você saiba. E aqui os discípulos estavam descentralizando, porque eles estavam sobrecarregados, tá? Fazendo essa distribuição. E aí, o que eles vão fazer aqui? Olha, nós fomos chamados para levar o evangelho. Nós precisamos colocar pessoas para fazer essa parte. Amém? Então, eles descentralizaram essa carga que estava sobre eles, porque o propósito dos discípulos ali naquele momento era levar o evangelho, não distribuir comida. Por mais que eles soubessem fazer isso, pudessem fazer isso, mas a eficácia dos discípulos era maior aonde? Na ministração da palavra, tá? Então, aqui eles vão buscar por 7 homens íntegros para fazer essa parte. E você que é líder, você precisa aprender a buscar alguém para fazer essas coisas, né? Para você aprender o que é a delegar esse tipo de coisa. Porque senão, às vezes, você se cansa porque você tá fazendo, tá? Essa parte é a mais administrativa. Enquanto Deus está te chamando o quê? Anunciar o evangelho, fazer libertação. Amém? A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenás e Nicolau, de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número dos discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Então, a conversão, queridos, que estava acontecendo aqui era em massa. Até o sacerdote, o povo religioso, tá? E estava o quê? Até o sacerdote, o povo mais religioso, estava se convertendo. Estevão é preso. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Sicília e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus.
Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho de líderes do povo. As falsas testemunhas declaravam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então a glória de Deus veio sobre Estevão naquele momento e o rosto dele brilhava como se fosse um anjo. Então aqui está acontecendo a manifestação de um sinal e de uma maravilha, amém? De Deus, glória a Jesus, ok? E já aproveitando o gancho, falando em sinal e maravilha de Deus, sábado, agora, tá? Hoje é segunda-feira? Sim. Sábado, dia 11. Você que é meu aluno da Escola de Avivamento, nós temos, tá? Uma aula poderosa, tá? Nós vamos falar, vamos dar continuidade, né? A gente já falou do dom de profecia, agora a gente vai dar continuidade. Também nós vamos falar sobre sonhos proféticos, tá bom? Nós vamos falar sobre 2 dons nesse sábado e sobre sonhos proféticos, se der tempo, ok? Então, eu espero você sábado, 2 horas da tarde, tá? Então, você que é meu aluno já sabe, tá bom? Ok, então amanhã fica o capítulo de número 7. Ontem eu comecei a falar para vocês sobre a questão do pecado, da iniquidade, da transgressão, que a única forma de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, primeiro é se esvaziando o quê? Do pecado, se esvaziando o quê? Das coisas da sua alma para poder viver esse aceleramento, essa fome, essa sede, certo? E aí, hoje eu quero entrar com vocês num tema bem esmiuçadinho, que agora você já entendeu. Então, pecado é aquilo que você faz, tá? Todo dia sem querer, eu, você, todo mundo, não tem quem não peque, certo? Tá? Depois nós temos a transgressão, que é o pecado que a pessoa comete sabendo o que é, certo? E depois nós temos o que é iniquidade, que é a pessoa que está pecando e ela está cega, ela está torta, amém? Pegaram a visão? Então ontem eu falei sobre isso, tá? E aí, dentro dessas variedades de legalidades espirituais, que seria o quê? O pecado, nós vamos ter, presta atenção, o que nós vamos ter? Nós vamos ter as feridas da alma, tá? Nós vamos ter feridas que foram ocasionadas por trauma, e aí a pessoa ficou alimentando aquele sentimento de ódio, de mágoa, de tristeza, certo? É a brecha. Gente, legalidade é a brecha. Aí nós temos vários tipos de brecha pelo qual o pecado entra. Então, por exemplo, o que são as feridas da alma? Vou só categorizar aqui para ficar bem bonitinho para você pôr no seu resumo. As feridas na alma é uma legalidade espiritual a qual vai entrar o pecado. Então, a pessoa vai passar por uma circunstância, foi abusada sexualmente. E aí aquela pessoa, ela vai viver aquela raiva do seu abusador, aquela mágoa, aquela tristeza, ela vai alimentar aquele sentimento que vai abrir cada dia mais a alma dessa pessoa, tá? Certo? E aí essa pessoa vai ficar consumida por essa mágoa, por essa falta de perdão, e isso automaticamente é o quê? Um pecado, uma brecha aberta. Depois nós temos as maldições hereditárias. Eu sei que muita gente não acredita em maldição hereditária, mas elas existem, tá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre maldição hereditária hoje, tá? Então, o que são maldições hereditárias? É a brecha que alguém na minha família abriu, ou eu mesmo abri, ou um terceiro que vive hoje comigo abriu, certo? Pegaram a visão? Então, nós vamos ter maldições hereditárias, que é alguém lá atrás que levantou um altar para Satanás, e talvez eu sou a segunda, terceira ou quarta geração que está sofrendo esse resultado de uma vida de iniquidade de alguém lá da minha família lá atrás. Aí eu tenho a maldição adquirida. Por exemplo, fui lá, pratiquei muita bruxaria, vamos supor, tá amarrado em nome de Jesus, mas vamos supor que
eu não vou dizer eu, né? A pessoa foi viciada em droga, em bebida, 20, 30 anos, ela abriu ali. Então, ela adquiriu. Talvez ninguém bebia na família dela. Ela levantou um super altar para Satanás. E ali o filho vai herdar aquilo ali, o neto, o bisneto, e assim sucessivamente. E tem as maldições recebidas, que são que às vezes o pai fala sobre você, um patrão, alguém, por inveja, por algum motivo. Você não vai prosperar, você não vai casar, certo? Tá? Olha aí, ó, sou a 4ª geração de estupro, tá? Misericórdia. Então, queridos, é muito sério. É como se aquilo perseguisse. E aí, você que passou por isso, você tem que falar, eu não aceito mais isso sobre a minha geração, tá? Então, nessa categoria de legalidade, nós temos feridas na alma, tá? Maldições. Aí nós temos envolvimento com o ocultismo. Aí, envolvimento com o ocultismo, nós estamos falando de pactos e acordos que foram feitos com o diabo. Isso é mais difícil de quebrar, porque a pessoa ela tem que se posicionar genuinamente e resistir, porque o diabo, uma vez que ele faz o acordo com alguém, ele faz uma aliança, um pacto, né, com alguém, ele não deixa tão cedo essa pessoa. Então essa pessoa ela tem que resistir e ela tem que se desvincular totalmente, tá? Então tem um envolvimento com o ocultismo, tá? É a pessoa que ela é consciente no reino das trevas. E aí nós temos depois a prática do pecado, né? E aí, dentro desses pecados, eu já expliquei para você, a gente tem pecado, transgressão e iniquidade, certo? Hoje, eu quero trazer para você um pouquinho sobre a maldição. E se eu fosse você, eu pegava uma folha agora para você anotar, certo? Abra comigo em Êxodo, capítulo 5, versículo de número 6. No decorrer da minha trajetória, fazendo muita libertação nas pessoas, muitas vezes eu me deparei com pessoas endemoniadas, pessoas onde o demônio estava possuindo. E aí a gente orava, quebrava e o demônio não saía. E aí eu falava, Espírito Santo, mas o que aconteceu? E aí o Espírito Santo falava assim, essa pessoa foi consagrada. Aí eu quebro toda a consagração. Às vezes era sangue derramado lá atrás na família. Então, às vezes, queridos, não era diretamente, tá? Às vezes, Êxodo 20, capítulo 5, tá, gente? Êxodo 20, capítulo 5. Êxodo 20, verso de número 5 e 6. Então, muitas vezes, a gente viu demônios falar, eu vim pela mãe, eu vim pelo pai, certo? Muitas vezes, tá? Muitas vezes. E eu quero que você entenda algo. A maldição, ela só é quebrada quando você aumenta o seu nível de consciência e reconhece, não, realmente, existe um padrão repetitivo de vícios na minha família. Não, realmente existe um padrão de divórcio na minha família. Não, realmente existe um padrão de que sempre uma pessoa não casa na minha família, ou aborto na minha família, ou assassinato, ou suicídio, tá? Então, agora eu quero que você aumente o seu nível de consciência, e aí você vai colocar assim, área materna e área paterna. Agora você vai olhar lá atrás para os seus, o quê? Antepassados. Quem que são seus antepassados? É o meu pai, no meu caso, a minha mãe. O meu avô, a minha avó. Meu bisavô, minha bisavó. Certo? Ok? O sacrifício de Jesus não aniquila toda a maldição e todo o pecado? Aniquila, uma vez que você o reconhece, que ele está na sua vida e você rejeita. Agora, enquanto você não reconhece que existe uma maldição na sua família, ela permanece influenciando sobre a família. O sangue de Jesus, queridos, ele cobre tudo, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas para quebrar a maldição, você tem que reconhecer e falar assim, eu rejeito essa maldição sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Você quebra a maldição da sua descendência em diante. Lá da sua mãe, é ela que tem que fazer essa oração. E ela tem que falar, eu não quero mais essa maldição do vício na minha vida, certo? Eu rejeito essa maldição. Agora, enquanto as pessoas não têm a consciência e não têm esse aumento de nível de consciência, a maldição vai ficar aí perpetuando, tá? Então eu quero que vocês entendam isso, ok?
A gente quebra a maldição, pai dono de boate, pai dono de cassino. Então agora eu quero que você coloque área paterna e área materna, tá? Então vamos lá, Êxodo 25, presta atenção aqui. Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Aqui Deus está falando sobre o pecado da idolatria, tá? Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos. Peraí, o pai cometeu o pecado e a consequência vem sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, pais, 1ª geração, filhos, 2ª geração, netos, 3ª geração e bisnetos, 4ª geração. Dos que me rejeitam. Quem é que rejeita Deus? Todo aquele que peca, que desobedece ao Senhor, é aquele que rejeita Deus. Mas mostra o amor por 1000 gerações. Dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Amém? Ponto. Agora, o que a gente pode caracterizar como maldição? Nós vamos ter agora 3 tipos de maldição. Anota aí. Maldições hereditárias, é o que vem lá de trás dos nossos antepassados. Tá? Nós vamos ter as maldições adquiridas, que foi aquelas que nós mesmos abrimos as portas, e aí nós nos tornamos a 1ª geração e abrimos a legalidade para o filho, para o neto, para o bisneto, e nós temos aquelas que são recebidas ou por obra de feitiçaria, ou pessoas com raiva, que xinga, certo? Que às vezes lançam uma palavra, ok? Então vamos lá. O que poderia ser essas maldições? Então, por exemplo, a gente vai agora observar o padrão. O padrão dentro das 2 famílias. Vamos falar de maldição hereditária. Pessoas na família que vivem tendo fracassos financeiros. Pessoas na família que você vê assim, olha, nessa família aqui do meu pai tem muito vício, tem muita jogatina, eles jogam demais, jogo do bicho, eles gostam muito de jogo. Aqui, na família da minha mãe, todo mundo fuma ou bebe. O pessoal é muito devasso, gosta muito é muito promíscuo. Os homens. Olha, aqui na família do meu pai tem muito homossexual. Aqui na família da minha mãe tem muita enfermidade, tem muito aborto, tem muito isso. Então, tem muito suicídio, teve muito sangue derramado, certo? Muita gente morre de acidente fatal. Então, são o quê? São padrões que começam a se repetir, tá? Porque tem altares ali que foram dados a Satanás. E o que é a maldição? O diabo sempre vai pegar um de cada família como posse dele, porque ele acha que tem o direito, tá? Sobre essas famílias e essas gerações. E às vezes ele pega uma atrás da outra, ou às vezes ele pega uma aqui, pula uma e pega outra ali, e assim sucessivamente, tá? Até a pessoa reconhecer o sangue de Jesus, rejeitar a maldição e declarar que não aceita mais sobre a vida sobre a sua própria vida ou a vida dos seus filhos, ok? Então eu quero que você entenda, por exemplo, o que poderia ser essas maldições? Jogos, aborto, homicídios, muita corrupção, certo? Pessoas que são muito fofoqueiras. A família da minha mãe é muito fofoqueira, muito maldizente. Eles falam muito palavrão. Outra família lá tem muita perversidade sexual. Eles não, né? É desenfreado, tá? Tem muito espírito de loucura na família aqui do meu pai, meu Deus. Pessoas que têm muita doença mental, muita esquizofrenia. Então, tudo isso, queridos, são as maldições que vão repetindo, vão passando, tá? Tem muita depressão, tem muito suicídio, tem doenças que são repetitivas, todo mundo fica doente, muito divórcio, muito adultério, muita morte, né? Crises na família, muitos homossexuais, muitas lésbicas, muita perversidade sexual, certo? Então, é exatamente isso, né? Que é a maldição. E agora, como que a gente sabe que é maldição? Tá repetindo, é um padrão repetitivo. Você vê que é um padrão que sempre vai pegar um ou dois ali daquela família, certo? Então, isso aí a gente tem que reconhecer. E como reconhece? Muita fofoca, confusão, muitas doenças. Então, como que a gente reconhece? Isso mesmo, você vai anotar. Olha, eu vejo isso na família, eu vejo aquilo, certo? E aí, o que você faz para se livrar de qualquer maldição hereditária? Exatamente isso, Senhor.
Eu rejeito, em nome de Jesus, toda maldição de adultério, toda maldição, Senhor Deus, de rejeição, toda maldição de aborto, de assassinato, toda maldição, Senhor, que tem de divórcio, de adultério, de espírito de loucura. Você vai mencionar, falar, eu rejeito em nome de Jesus. Tá? Toda maldição que tem trago doenças, toda maldição que tem trago enfermidades, toda maldição que tem trago isso, eu rejeito em nome de Jesus, toda maldição paterna e materna. Aí você vai orar assim: toda maldição paterna e materna, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, eu oro até a 12ª. Toda maldição que veio da área materna ou paterna, eu rejeito em nome de Jesus. Apóstolo, eu sou filho adotivo, não sei quem eram meus pais. Ora do mesmo jeito e cancela toda maldição, tá? Ok? Então essas são o quê? Essas são as maldições que talvez está repetindo. Aí às vezes você não entende por que você é assim. Aí eu não entendo porque eu não tenho... eu não entendo porque eu gosto tanto de jogo. Eu não entendo por que eu gosto tanto de... Sou tão inclinada a vícios. Eu não entendo por quê. São demônios que influenciam, tá? A sua hereditariedade, ou seja, o seu seio familiar, incluindo você, a se inclinar a esse tipo de coisa. Então, a força do diabo é muito forte. Por quê? Por que o diabo ele tem esse direito? Porque alguém lá atrás, você pode ser a 2ª, 3ª geração, alguém lá atrás levantou um altar para Satanás. Então, vamos supor que você tem lá um vô que foi dono de uma casa de jogo. E aí, seu avô tinha uma casa de jogo, 30 anos. Então, ele sustentou muitos demônios. E esses demônios, talvez o seu avô fez aliança, pediu para ficar rico naquilo. E esses demônios falaram assim, agora nós vamos pegar toda a hereditariedade dele. Nós vamos pegar o filho, o neto, o bisneto. E quem continuar fomentando esse vício, nós continua ali, aumentando e ficando ali, até que alguém entre e quebre e não aceite mais, tá bom? Certo? É exatamente isso que você precisa entender, tá? Então é dessa forma que acontece. Agora, vamos lá. Como que a gente sabe que uma pessoa está passando por uma maldição hereditária? O ciclo repetitivo. Você vive a sua vida, daqui a pouco você está no mesmo ciclo, só mudou as pessoas, o lugar. Por exemplo, você está num relacionamento abusivo, daqui a pouco você tá de novo num relacionamento, só mudou a pessoa, agora você achou que ia dar certo. Então há um esgotamento mental, não há prosperidade em nada que você faz, sempre você tá voltando para o mesmo lugar, para a mesma estaca, né? Então precisa ser quebrado como? Rejeitando a maldição, rejeitando todo o laço, né, dessas maldições hereditárias, tá bom? E como que você faz? Dessa forma, eu rejeito toda maldição de vício, de jogos, escreve, eu rejeito em nome de Jesus. Todo espírito de divórcio, de separação, de prostituição, amém? Ok, aí nós temos as maldições que são lançadas pelos pais, tá? Na gritaria, na blasfêmia, no xingamento. Por que eu tô falando das maldições lançadas pelos pais? Porque são palavras de uma pessoa que tem autoridade sobre você. É igual a maldição lançada sobre você através do seu esposo, da sua esposa, que também tem autoridade sobre você. Então, por exemplo, talvez, né, o seu pai disse, seu burro, seu cachorro, seu desgraçado. Gente, desgraçado é uma pessoa sem a graça de Deus. Seu isso, seu fracassado, seu imbecil. Então, seu pai, sua mãe, você nunca vai casar. Sua mãe falou assim, você nunca vai casar, você nunca vai ser feliz, você nunca vai encontrar alguém. Então, às vezes o seu pai, sua mãe, alguém perto de você, lançou um decreto. Então, a maldição que vem de uma pessoa que tem autoridade, às vezes essa pessoa não precisou praticar um pecado para você ser a 2ª, 3ª geração. Essa pessoa, por ter autoridade sobre você, como pai, mãe, tá? Vovó, o seu cônjuge, essa pessoa lançou uma sentença de maldição sobre você e você tomou essa palavra para você, tá? Aí nós temos, tá? As maldições que são lançadas por nós mesmos. Por exemplo, essas são as adquiridas, tá? Então, as maldições adquiridas são essas, que o seu pai e sua mãe declarou, que o seu chefe lá declarou, que talvez o seu líder espiritual declarou. A pessoa lançou uma palavra ruim contra você e você tomou aquilo como verdade, tá?
as palavras, nós temos... Então, quando alguém declarar algo sobre você, você fala assim, eu repreendo, eu lanço essa palavra por terra em nome de Jesus, certo? Então, nós vamos ter também as maldições que nós mesmos declaramos sobre nós. Então, por exemplo, tem gente que fala, eu sou um fracassado, eu sou isso, eu sou... Queridos, nunca fale, como eu sou feio, não fale, tá? O meu destino é ser feio, o meu destino é ser pobre, o meu destino é ser miserável, tá amarrado em nome de Jesus, tá? Olha, o meu esposo me amaldiçoou, já quebra isso em nome de Jesus. Então, tem as maldições, essas adquiridas, essas que você declarou sobre você, que você aceitou sobre você. Talvez você saiu de uma igreja, um pastor disse assim, se você sair dessa igreja, você não vai conseguir ficar em nenhuma igreja, sua vida vai desandar. E aí você saiu e você desandou, por quê? Você aceitou aquela palavra. Um líder espiritual pode amaldiçoar? Claro que pode, tá? Eu falo que é a macumba gospel, e tem muitos que fazem. E acontece, sim, porque essa pessoa carrega o poder de Deus, e ela decreta algo maligno, e aí a pessoa tá fraca emocionalmente, ela acata aquilo como uma verdade, certo? Então, toda palavra maligna, seja lançada por qualquer pessoa, não aceite, queridos, de jeito, de maneira nenhuma. Em nome de Jesus, não aceite, certo? Então, essas são as maldições, tá? Que a gente adquire. Outra maldição que é adquirida, você amaldiçoar o seu chefe, o seu trabalho. Mas eu ganho essa miséria. Esse dinheiro não dá pra nada. Esse meu chefe é um imprestável. Ele podia me pagar mais. Quando você amaldiçoa a fonte. Queridos, pensa comigo. Se você trabalha num lugar e ali tem sido o seu ganha-pão, você gostaria de um salário maior, mas não tem como? Agradeça a Deus e fala, Deus, me dê uma outra oportunidade, mas eu sou grato. Então, quando você amaldiçoa a fonte da onde vem o seu recurso, você está amaldiçoando a sua área financeira. Amaldiçoando, tá? A sua fonte de renda. Por exemplo, esse trabalho é uma desgraça para minha vida. Meu patrão é um miserável, maldito, muquirana. Então, nunca declare esse tipo de coisa, tá? Nunca declare esse tipo de coisa sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos, tá? Outras, olha só, maldição de mãe para filho, de pai para filho. Você nunca vai casar, você nunca vai ser ninguém na vida. Aí o diabo fala assim, olha, nós temos um alvará decretado pelo pai e pela mãe, que ele não consegue se formar na faculdade. Então, nós podemos trabalhar a todo vapor para essa pessoa não passar na faculdade ou não conseguir sair dela. Olha, nós temos um decreto, os demônios vão falar, que essa mãe disse que esse filho não casa, ele vai ser um vagabundo, então nós vamos trabalhar com vício, nós vamos trabalhar com isso. E assim, queridos, a mãe e o pai é uma autoridade na nossa vida, tá? O vô e a avó também. Então, exatamente por isso que nós precisamos falar, eu rejeito toda a palavra, que eu não vou prosperar, que eu não vou me casar, que eu não vou progredir, que eu não vou ser ninguém. Eu rejeito agora em nome de Jesus, certo? E aí a gente tem outras pragas e maldições que são lançadas por pessoas terceiros. Talvez o inimigo que você fez, a vizinha chata, ou a vizinha macumbeira, ou alguém que não gostava de você, que disse seu burro, seu idiota, você é um estúpido, seu fanático, seu prostituto, enfim, alguém te xingou, alguém te amaldiçoou, alguém, falou coisas ruins. Terceiros, tá? Então você fala, eu repreendo e lanço por terra, em nome de Jesus, toda a palavra lançada contra a minha vida, por familiares, por terceiros, por amigos, por parentes. Eu rejeito em nome de Cristo Jesus. Eu não aceito em nome de Jesus, certo? Então, essas maldições que são adquiridas por nós, elas podem ter sido lançadas pelo pai, pela mãe, pelos familiares, pelos terceiros, pelos líderes religiosos ou qualquer tipo de autoridade em geral, certo? Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, queridos, sempre que alguém declarar algo negativo sobre você, você vai falar, eu rejeito essa palavra em nome de Jesus, eu não aceito esse jugo sobre mim, em nome de Jesus. Sempre repreende, não aceite esse tipo de palavra, certo?
Então, toda palavra negativa, toda palavra lançada contra você, você vai repreender em nome de Jesus, certo? Ok? Outra forma de amaldiçoar é você falando palavrão, ou palavras torpes, ou invocando santos, ou nomes, tá? Então, por exemplo, quando pessoas fazem piadas imorais, palavras sujas, palavrões. Então, quando nós decretemos um vocabulário sujo, nós estamos invocando o demônio para dentro da nossa casa. Quando nós contamos uma piada imoral, nós estamos levantando um altar para um espírito de perversidade sexual. Então, automaticamente, nós estamos amaldiçoando o lugar onde nós estamos. Por exemplo, tá amarrado, mas alguém fala, essa casa é uma, desgraça. Você tá falando que aquele lugar não tem a graça de Deus. Então, aonde não tem a graça de Deus, vai reinar o quê? As trevas, tá? Certo? Ok? Então, eu preciso que você entenda. Palavrão, querido, nenhum. Bateu lá, derrubou alguma coisa, bateu o dedão do pé lá na quina do armário, fala glória a Deus, aleluia, por mais que você esteja querendo falar um palavrão, certo? Maldição atraída através dos vícios de linguagem. Então, quando nós, talvez, éramos, de outras religiões idólatras, ou afro, talvez você chamava Rainha dos Céus, Nossa Senhora, Mãezinha, Vixe Maria, ou talvez a uma entidade quando você estava em apuro. Então, esse tipo, ou a outros santos. Então, quando acontece algo, você não vai falar minha, Você vai falar glória a Deus, aleluia. Então, é os vícios de linguagem, tá? É os vícios de linguagem. Então, quando nós nos convertemos, nós temos que tirar esse vocabulário, porque esse vocabulário, ainda que seja inconsciente, é uma invocação. É chamar pelas entidades, é chamar, entendeu? Pegaram a visão? Tá? Então você vai falar, Senhor, me ajude, me policia, Espírito Santo de Deus, tá? Ok? Então você vai tomar cuidado com o que? Palavrões e os vícios de linguagem, certo? Então, talvez você foi católico há muito tempo, você foi da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, e aí você, por exemplo, é igual, some uma coisa sua, você fala São Longuinho, você aprendeu isso a vida toda. Mas aí você não despertou a consciência que você está invocando um santo, uma entidade demoníaca, para te ajudar a encontrar um objeto, certo? Então, quando a gente se converte, a gente tem que tirar esses costumes, esses vícios de linguagem, porque são invocações, certo? Então, você precisa aumentar o seu nível de consciência. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, Jesus, amigo Espírito Santo. Quando sumir algo na sua casa, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra você. Às vezes eu tô com um objeto aqui, tô com esse carregador aqui. Ele tá aqui na minha frente, mas eu fico cega, eu não consigo ver. E eu começo aqui pra me bater atrás. E aí, as pessoas que conhecem essa oração do São Longuinho, invoca e na hora aparece. E às vezes o diabo mesmo, ele esconde coisas, ele oculta coisas dos nossos olhos. Então, quando você quiser encontrar algo, não precisa xingar, não precisa fazer uma oração a uma entidade, a nenhum santo. Você vai falar, Espírito Santo, revela para mim aonde está esse objeto. Ele vai aparecer na hora na sua frente, certo? Ele vai aparecer na hora na sua frente, ok? Então tá. Então, nós temos várias maldições hereditárias, maldições adquiridas e maldições, que foram lançadas sobre nós. Então, por exemplo, quando alguém vai lá e faz uma obra de feitiçaria, foi lançada uma maldição sobre você. Mas macumba pega? Se você tiver com legalidade aberta, pega. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Você vai... eu não acredito nisso. Escuta esse testemunho de ex-bruxa e feiticeiro, eles contam. Quando eles vão fazer um trabalho de bruxaria, macumbaria, eles precisam do nome e do endereço para o demônio que recebeu o despacho, a qual se abriu um portal para o demônio entrar lá naquela casa, através do mundo espiritual. Ele precisa de um endereço, tá? E de um nome, tá? E qual foi o que foi pago? Uma galinha, um sangue, alguma coisa, depende muito do que é a entidade e o nível da obra que se pede. Ponto. Então, a pessoa foi lá, falou, olha, eu quero
que esse fulano, essa mulher aqui, saia da vida do homem que eu amo. Só que essa mulher é uma mulher casada, uma mulher de Deus. Então, quando se faz a oferenda, o demônio, se essa mulher está na brecha, ou seja, em oração, em jejum, ele não tem autoridade para entrar lá. Ele fala, eu não consigo entrar lá, porque essa mulher está orando. Agora, vamos supor que essa mulher, ela não está firme com Deus mais. Ela vai na igreja, mas essa mulher, tá? Que o casamento dela tá correndo perigo, tá? De um divórcio, porque tem uma outra mulher interessada, ou já tem um caso com o marido dela. Vamos supor que essa mulher, ela tem uma legalidade na vida dela aberta. Por exemplo, ela mente muito, tem a boca muito suja, muita mentira, muita maldição de maledicência. Então, o diabo, ele vai entrar porque existe uma legalidade aberta. E ele consegue tocar. Sim, porque existe o quê? Uma legalidade, existe uma brecha que dá direito dele entrar, certo? Porque essa mulher, ainda que se diga uma mulher de Deus, que vai à igreja, ela faz a vontade do diabo. E quem faz a vontade do diabo já abriu a porta para Satanás. Então eu quero que você entenda agora algo que é extremamente importante. Macumba pode matar uma pessoa, pode trazer enfermidade, pode trazer divórcio. Então não sai da brecha. Não sai da presença de Deus. Fica firme, orando, jejuando, buscando. Se você ficar firme, querido, macumba nenhuma toca na sua vida, tá? O diabo não vai nem suportar escutar o seu nome. Queridos, tem testemunhos que quando eles invocam o demônio para o demônio entrar lá na casa da pessoa, o demônio fala, eu não posso entrar lá. Tem uma barreira, tem um muro de proteção, não posso entrar lá, tá? Então eu preciso que você entenda isso. Tá? Por isso que é tão importante o seu posicionamento espiritual. Por isso que é tão importante, tá? Mas se o meu esposo não tá, não interessa. Se você estiver orando como sentinela pela sua casa, o demônio não toca em ninguém na sua casa. Mas para isso você tem que estar como sentinela. E, por exemplo, vocês que oram de madrugada pela casa de vocês, é que vocês não podem ver. Mas quantos, a parentela de vocês, às vezes de longe, tem sido livrada por causa de um que está na posição. Queridos, Deus não destrói Sodoma e Gomorra enquanto não tira Ló de lá. Era por Ló? Não, era por Abraão. Queridos, por causa de um que ama Deus, Deus ele tem a benevolência com até aqueles que estão afastados da presença. Deus livra pessoas que nem intimidade tem muito com você, é da sua parentela. Deus livra pessoas perto de você por causa do favor que você gera diante das cortes celestiais. Então você não está entendendo. Você não está entendendo. Olha, tem uma sentença ruim para chegar nessa família. Não. Nessa aqui, ó. Não. Nós vamos revogar. Porque nessa linhagem existe um Davi. Existe alguém que levantou a tenda de Davi. Existe alguém que chama a presença de Deus todo dia. Então, por causa dessa pessoa, nós vamos reivindicar toda a sentença e transformar na salvação, no livramento, no favor de Deus. Por causa que tem uma pessoa que mantém a lamparina acesa todo dia. Mantém a lamparina acesa todo dia. Mantém a posição, é fiel. O caso de um fiel, queridos. Deus manda o anjo dele lá em Sodoma e Gomorra tirar alguém de lá para que não morra. Deus dá livramento a toda uma família. Vocês não estão entendendo? Não, vocês não estão entendendo. Deus prolonga a vida de uma pessoa por causa da sua vida. Sabe a vozinha que você vê na live? Ela já era para ter ido. Quando Deus me deu a data, o mês que ela ia morrer, eu entrei em oração, eu reivindiquei. E Deus acrescentou dias na vida da minha avó. E Deus, para me provar que era Ele falando comigo, quando chegou o mês que Deus falou que ia recolher ela teve que ir fazer um cateterismo de emergência. E eu estava muito receosa, porque Deus falou no mês de março, eu vou recolher. E eu entrei com jejum, eu entrei com Yom Kippur, no jejum de Yom Kippur pela vida dela. E aí chegou no mês que Deus tinha me falado, minha avó tem que fazer um cateterismo de urgência, mas para honra e glória de Deus, as artérias dela que estavam tudo entupida,
por um milagre dá tudo certo. E eu entendi que Deus estava o quê? Aumentando os dias da minha avózinha por causa do tanto que eu amo a avózinha. O tanto que eu amo a avózinha. E a minha avózinha tem a saúde bem debilitada, mas muito debilitada. Então é um milagre de Deus que aconteceu. Amém? Então, queridos, Deus ele pode prolongar a vida de alguém. Deus pode trazer grande livramento, anular uma sentença de morte por causa de um que está ali clamando. Amém? Então, em Êxodo 20 vai dizer, Deus, ele visita o pecado dos pais sobre os filhos. Ou seja, o pai pecou, mas vai vir uma consequência. E deixa eu falar uma coisa pra você. Você que tá aí, talvez é religioso. Ai, o sangue de Jesus anula tudo na cruz. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu contar uma história pra você. Só pra você entender. Eu sempre gosto de contar essa história e nós vamos finalizar aqui. No ano de 2018 ou 2019, tá? Aconteceu que uma psicóloga liga pra mim e fala assim, olha, eu tô com um caso aqui de uma moça. Ela vai ser internada na psiquiatria. Nós acreditamos que seja algo espiritual. Ela toma 6 remédios controlados. Ela tem pensado em tirar a própria vida. Nós queríamos levar ela aí pra você orar e ver se é espiritual. Na época ali, na região, eu era a única que fazia libertação. E aí, levaram essa moça pra mim. E quando essa moça chegou, pensa numa mocinha jovem. Eu comecei a conversar, ela estava assim desviada ali, numa depressão profunda, tomando 6 remédios controlados, mas eu não tinha antecedente para falar, é por isso, por aquilo. Por exemplo, ela tá assim porque ela teve um aborto. Ela tá assim porque foi rejeitada pela mãe. Ela tá assim por isso. Eu não tinha, querido, eu fazendo um mapeamento, eu não tinha, tá? Eu não tinha da onde. Aí eu, daqui e dali, fazendo rastreamento, eu não achava o motivo pelo qual aquela moça estava daquela forma. Eu falei, bom, eu vou levar ela pro meu quartinho de oração e vou orar. E quando ela tá ali no quartinho de oração, presta atenção, tá ela, o marido e eu mais 2 intercessores, que era o apóstolo e uma discípula. Quando eu falei em nome de Jesus, essa menina começou a passar mal e ela endemoniou, a coisa mais horrorosa do mundo. E aquele demônio, aquela legião de demônio, ela não estava ali por causa que a menina tinha abrido a porta. Ela estava ali porque aquela menina, ela era, tá, de uma geração de bruxas, a mãe bruxa, a avó bruxa. E como ela não quis seguir os passos da mãe e os passos da avó, tá? Ela não quis se introduzir à bruxaria. Os demônios estavam querendo tirar a vida dela. E ali eu vi o poder da maldição hereditária. Ou seja, quem abriu a porta? A avó, que tinha terreiro, tinha tudo. Então eu quero que você entenda isso, porque essa menina se converteu, ela era evangélica. E o esposo também, só que eles estavam afastados. E queridos, olha só, como é importante a gente estar na posição. Na hora da libertação, o demônio, olha o que o demônio, ele não olhava na minha cara, e ele não olhava na cara do Júnior e nem na cara da minha discípula. Mas ele olhava no marido e dizia assim, eu vou levar ela e você é o próximo. Você é meu. Você faz o que eu gosto. Mas o demônio não conseguia olhar para mim, não conseguia olhar para o apóstolo Júnior, não conseguia olhar para minha discípula, porque nós estávamos aqui na brecha. Então, queridos, o demônio dizia na boca dela, ela é minha. Ela é minha por direito. A mãe dela deu ela para mim. E esse negócio da mãe dela deu ela para mim, eu também já vi em outras libertações, onde a mãe consagra aquela criança, aquela entidade. Por que eu estou dizendo isso para você? Para que você entenda que maldições hereditárias são reais. Então, olhando para a vida dessa moça, eu não tinha um fato. Ai, da onde que veio isso? Veio lá de trás. Então os demônios, como eles receberam muito sangue, muito altar, eles queriam agora que essa moça desse continuidade. Como ela não quis, ela se converteu a Cristo, eles falam assim, já que ela não vai ser nossa, nós vamos matar ela. Tá? E ela endemoniou a coisa mais horrorosa do mundo, certo? Então, eu quero que você entenda esse tipo de coisa.
tá? Então foi alguém que foi lá, fez trabalho, consagrou aquela geração inteira. Deu, porque quando alguém faz uma aliança com Satanás, essa pessoa às vezes faz acordo de dar os seus descendentes para aquela entidade. Eu vim aqui fazer um pacto para ficar rico. E aí a entidade quer em troca o quê? A descendência. Laço. Então, queridos, é muito sério. Então, é por isso que nós temos que ter o quê? Esse nível de consciência. Eu rejeito. Então, qual que é a tarefinha de casa hoje? Pegar uma folha e rejeitar. Falar, eu rejeito toda a maldição adquirida, lançada. Toda a maldição, tá? Toda a maldição. Como que quebra a maldição sobre os filhos? Quebra a maldição que está sobre a sua vida. Fala, toda a maldição que veio através de mim, na vida do meu filho, através do meu esposo. Eu quebro, eu cancelo agora em nome de Jesus. Toda palavra que eu disse contra o meu filho, a minha filha, eu quebro, eu anulo e cancelo em nome de Jesus. Você vai falar, eu rejeito. Senhor, tira essas palavras que eu declarei. Tira essas palavras que a minha mãe declarou sobre mim. Senhor, tira toda a palavra do mundo espiritual que tem agido contra mim. Que tem, Senhor Deus, sido usada como álibi para Satanás tocar na minha saúde, tocar no meu casamento. Eu não aceito, amém? Mas eu quero orar com você hoje e quebrar essas maldições, amém? Então, como que nós vamos fazer isso? Eu quero agora que você descruza braço, descruza a perna, amém? E diga assim agora, eu dou autoridade, a apóstola Larissa está fazendo essa libertação através do nome poderoso de Jesus, amém? Diga isso agora. Isso é muito importante. Repete assim agora comigo. Eu rejeito da minha vida, através do sangue poderoso de Jesus, eu rejeito da minha vida, através do sangue poderoso de Jesus, toda maldição hereditária. Eu rejeito agora em nome de Jesus. Fala, eu corto todo o cordão umbilical com as maldições hereditárias. Sejam elas paternas ou sejam elas maternas. Desde a primeira até a 12ª geração. Eu corto agora todo vínculo com as maldições hereditárias através do nome de Jesus. Amém? Agora você vai declarar assim. Eu rejeito e anulo da minha vida toda maldição adquirida. Eu corto agora todo o cordão umbilical com as maldições que eu adquiri durante todo o percurso da minha vida. Eu rejeito toda a maldição que eu tomei sobre a minha vida. Eu rejeito toda a palavra que eu tomei sobre a minha vida. Fala, eu rejeito agora, em nome de Jesus. Declare assim agora, Senhor Jesus, recolhe toda a palavra proferida de forma maligna contra a minha vida, contra a minha saúde, contra o meu casamento, contra qualquer área da minha vida. Fala, eu rejeito, em nome de Jesus. Eu cancelo em nome de Jesus. Amém? Agora diga assim, eu rejeito e anulo toda a maldição que foi recebida, toda a maldição que foi praticada contra a minha vida. Fala, eu rejeito agora em nome de Jesus. Fala, eu rejeito toda obra de feitiçaria. Eu rejeito todo espraguejamento. Eu rejeito todo xingamento. Fala, eu rejeito toda palavra, toda ação maligna que gerou maldições recebidas na minha vida. Fala, eu corto o cordão umbilical com todo tipo de maldição agora em nome de Jesus. Fala, Senhor, remove toda a palavra de maldição que foi proferida através dos meus lábios. Senhor, apaga agora, através do sangue de Jesus, toda a palavra que eu proferi contra mim, contra meu esposo, contra minha mãe, contra meu pai, contra os meus irmãos, contra qualquer pessoa. Tira do mundo espiritual agora. Eu peço perdão, Senhor Deus, por toda a palavra que eu declarei, toda a palavra de maldição, que eu disse com raiva, que eu disse com ira, que eu disse com inveja. Fala, Senhor, eu rejeito agora. Senhor, cancela agora cada palavra que eu declarei. Fala, Senhor, eu peço perdão em nome de Jesus. Amém? Agora, fecha os teus olhos. Amém? Agora. Fecha os teus olhos agora.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu entro agora, Senhor Deus, pela vida de todos os meus irmãos que estão aqui. E nós quebramos, Pai, no nome de Jesus, toda maldição hereditária, toda maldição adquirida, toda maldição recebida. Pai, eu declaro agora que todo jugo é despedaçado. Corta todo o cordão agora de maldição, todo laço de maldição que veio, Senhor Deus, trazendo prejuízo emocional, prejuízo financeiro, prejuízo conjugal, prejuízo, Senhor Deus, nos hábitos. Pai, nós quebramos agora. Pai, nós repreendemos agora. Pai, quebra agora em nome de Jesus, Pai, todo laço maligno, Senhor. Pai, eu agora quebro, Senhor Deus, sobre a alma dessa pessoa, sobre o espírito, sobre a mente, toda a palavra do inferno que foi proferida contra essa pessoa. Pai, nós quebramos agora, em nome do Senhor Jesus, todo tipo de maldição. Eu determino agora, despedaça, quebra todo jugo. Pai, eu desligo essa pessoa agora no campo emocional, no campo mental, no campo, Senhor Deus, físico, de todo tipo de maldição. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que o anjo do Senhor pisa em toda maldição, Pai, destruindo e destronando em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa próxima madrugada, 2h45, eu vou orar por quebra de maldição. Vou fazer uma oração, porque a oração na madrugada ela é mais violenta. Então, vem na oração da madrugada, que eu vou quebrar, tá? Vou fazer uma oração mais forte, pegando de forma mais detalhada. Amém? Certo? Então, meus queridos, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Não deixe de estar na oração da madrugada. Eu quero dizer que nós precisamos nos fortalecer cada dia, tá? Na oração da madrugada. Não sai da posição. Queridos, o mundo vai se tornar um caos. As coisas vão piorar. E você precisa se fortalecer, porque somente espiritualmente nós vamos conseguir vencer. Somente espiritualmente nós vamos conseguir guardar a nossa casa em oração, em jejum. E é você mesmo que vai ser esse Abraão que vai trazer socorro para Ló, por causa da vida, por causa da sua vida, por causa da tenda que você armou sobre a sua cabeça, buscando o Senhor, que Deus vai mandar resgatar o Ló, que Deus vai mandar resgatar pessoas. Então se posicione, tá? Porque não é só sobre você, é sobre todos que estão à sua volta, amém? Espero vocês 2h45, é todo dia, e a live devocional é 4h12, amém? Que Jesus te abençoe, um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia recalcado, sacudido. Vamos fazer um ato profético. Coloca a mão agora sobre a tua cabeça. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu determino sobre cada um deles uma armadura dando livramento para cada um deles. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, botas do Evangelho da paz. Sela da cabeça à planta dos pés com o sangue de Jesus, com óleo que vem do Espírito Santo, dando discernimento espiritual e destino profético. Sela com fogo, Senhor Deus, do avivamento, Senhor Deus, da cabeça à planta dos pés. Pai, eu quero determinar muros de glória em volta dessa casa e quero declarar, Senhor Deus, que o Senhor acampa um anjo cuidando da entrada e da saída. Eu declaro livramento sobre a sua entrada e sobre a sua saída. Eu repreendo todo o acidente, eu repreendo todo o espírito de morte, eu repreendo todo o espírito de enfermidade sobre você e declaro que no dia de hoje o Senhor traz livramento sobre você e sua casa. É isso que eu oro, é isso que eu determino no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Um dia abençoado para todos vocês.